Quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde, queremos ler uma porção das Sagradas Escrituras, desta feita em Êxodo, capítulo 3. Leremos aqui um pequeno trecho, do verso 1 ao 10, onde vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus, precisamente nesta parte destacada no verso 10, onde diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Muito bem, apesar de eu ter lido o verso 10, mas agora vou ler para o contexto. Êxodo 3, verso 1. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do Eteu, e do Amorreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Muito bem, terminada a leitura, eu quero tomar aqui um segundo destaque, ou seja, tanto quanto importante, não é nem um segundo, mas no verso 8, onde diz: Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Muito bem, e para fazer subir, daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, e assim sucessivamente, como já foi lido. Bem, então quando Deus diz aqui no verso 8, portanto, desci, nesta tarde queremos meditar sobre o tema Deus desceu à terra. Então, ali Moisés pôde ver na forma de fogo, de uma chama de fogo que ardia, ou seja, queimava, ardia em uma sarça, ou seja, em uma moita, em um arbusto, em um vegetal. Porém, a sarça não se consumia, tinha um mistério naquilo. E aquilo, então, me perdoe por chamar de aquilo, mas aquele fogo misterioso ali era Deus. A voz disse: portanto, desci. Então era Deus que desceu à terra naquela forma e falou ao seu profeta. Bem, então já que estamos meditando por esses poucos momentos sobre Deus desceu à terra, ele desceu nos dias de Moisés naquela forma. Depois nós sabemos que no procedimento para tirar o povo de Deus da terra do Egito, que espiritualmente significa o mundo, Então, hoje Deus também desceu à terra. E você fica procurando um Deus com marca de cicatrizes, marca de cravos nas mãos. Você não vai achar desse jeito, porque ele não prometeu vir desta forma. Mas, como foi nos dias de Moisés, hoje também Deus desceu. Deus teve diversas experiências sobre o cume dos montes com o seu povo, mais precisamente com o seu profeta, e através desse profeta, a interface de Deus, que comunica aos humanos, aos seus irmãos homens. E assim então,
o povo de Deus está sempre atento às palavras dos seus servos, os profetas. E Deus, então, através dos profetas no Antigo Testamento, falando por Moisés e depois falando aos demais profetas, ele veio também para o Novo Testamento. Você diz, mas a lei e os profetas duraram até João. Sim, a lei e os profetas da lei duraram até João. Mas, no tempo da graça, na dispensação da graça, no Novo Testamento, Jesus diz, eis que eu vos envio profetas. Então, Jesus envia profetas ainda. E João Batista foi o último dos profetas da lei. E foi naquela junção do tempo, naquele meio onde juntou-se, onde estava no meio entre a lei e a graça. Hoje nós sabemos que há profecias em pleno cumprimento hoje. E Deus disse que desceria à terra, que voltaria ver o seu povo. E sabemos que o povo de Israel é um povo separado para Deus como uma nação. Mas na época da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo à terra, em carne humana, ele foi rejeitado. A Bíblia diz que veio para o que era seu, os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, a massa, a totalidade daquele povo não recebeu Jesus, o rejeitou como o Messias enviado. Porém, houve quem o recebeu. Havia alguns predestinados, como Pedro, Tiago, João, Mateus, Lucas e tantos outros. Então, receberam a Jesus. E dali nasceu-se a igreja cristã. Então, começa-se a dispensação da era cristã. E sabemos então que Paulo, aquele profeta enviado à primeira era da igreja, ali estabeleceu o fundamento. E ele diz que como um sábio arquiteto, pôs o fundamento. E outros edificariam sobre aquele fundamento. Mas ninguém poderia pôr outro fundamento além do que já está posto, Jesus Cristo. E quero anunciar aqui agora que o Senhor Jesus Cristo tem estado olhando para o seu povo, e nesses últimos dias, não o povo judeu, mas o povo gentio, formado de todas as nações, povos, línguas sobre a face da terra, e incluindo até alguns exemplares judeus também. Então forma o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, que será arrebatada nesses últimos dias. Mas esse arrebatamento, o profeta para esta era diz, é uma revelação. O rapto, o arrebatamento, para a noiva, o arrebatamento é uma revelação. Então no momento em que você obtém a revelação da palavra, a revelação de quem é o Senhor Jesus Cristo, de que Cristo é o mistério de Deus revelado, então você já começa a ser arrebatado e os seus sentidos já são arrebatados, você já começa a viver em duas dimensões diferentes. O seu corpo de carne começa, você está vivendo nessa dimensão, pisando aqui com os seus pés, tendo contato com essas três dimensões, luz, matéria, tempo, mas você também começa a estar com a mente de Cristo instalada em você, e você começa a estar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Eu não vou dizer que é um lugar virtual, porque não é virtual, é real. Mas o mundo aí fora, a ciência, talvez chamaria de metaverso. Mas é um mundo paralelo, onde você está vivendo experiência nesses dois mundos ao mesmo tempo. Então, nesse momento que eu falo com você, eu só quero recordar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que certa vez, quando ele contou aquela parábola do semeador ali, da semente, ele falava para um público misto, diversas pessoas diferentes ali, fariseus, religiosos e incrédulos e assim sucessivamente, mas também para os seus discípulos. E depois os discípulos o interrogaram à parte. E aí Jesus explicou por que ele usava uma linguagem dupla. Ele disse a eles por parábolas, para que ouvindo não entendam, para que vendo também não percebam, não entendam, e não venham a se arrepender e crer, porque eram pessoas que não tinham predestinação para crer e aceitar o Senhor Jesus Cristo. Então a fala de Jesus era na forma de um código onde eles não conseguiam decifrar. E para os discípulos, a palavra de Jesus era direta: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Bem, então, agora que eu posso dizer que estou incluso nisso, se você é um eleito, é uma eleita de Deus,
para o arrebatamento, juntamente com os demais santos, a você é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E claro que nesse curto vídeo eu não tenho tempo de contemplar muitos dos mistérios, mas Cristo é o mistério de Deus revelado. Jesus, nesses últimos dias, está operando na sua igreja. Ele enviou o seu anjo mensageiro para falar à sua igreja. Um mensageiro terreno, um irmão. Mas o próprio Jesus desce, ele diz que quando ele, lá em São Mateus, capítulo 28, versos 19 e 20, onde ele deu a ordenança para o batismo nas águas, para o batismo no seu nome, então ele disse ali no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que revelado é no nome do Senhor Jesus Cristo, porque em São Mateus, capítulo 28, verso 19, ali foi uma ordem, ali não estava executando-se um batismo, mas estava ordenando. Mas em Atos, capítulo 2, verso 38, a execução do batismo pela primeira vez nas Sagradas Escrituras, dentro do cristianismo. Até ali havia somente o batismo de João, o qual não mencionava nome, no nome de quem? Era um batismo apenas para o arrependimento. Tanto é que em Atos capítulo 19, do verso 1 ao 5, você encontra uma congregação inteira de batistas sendo rebatizados. Eles já eram batizados por João, mas agora eles recebem o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e recebem o dom do Espírito Santo. Bem, não tenho como discorrer por todos esses assuntos, mas então, Cristo, o mistério de Deus revelado, foi aplicado isso ali em Atos capítulo 2, verso 38. E nesses últimos dias, Deus tem prometido restaurar a fé dos filhos desses últimos dias, a fé dos pais apostólicos. E aí então, Deus tem vindo novamente com esta revelação. E enviando um anjo mensageiro terreno, o próprio Jesus vem trabalhando nesse anjo mensageiro terreno. E então Deus envia um anjo celeste para fazer esse trabalho. E muitas das vezes nós, seres humanos, temos dificuldade em captar isto, em sintonizar isto no Espírito, mas para isso Deus enviou um profeta que vem e nos fala. E aí então temos que ouvir a mensagem de Deus através de um irmão nosso, profeta enviado nestes últimos dias. E aqui então eu quero encerrar falando sobre as diversas experiências sobre os montes. Lá no passado, Deus desceu no Monte Horebe, Deus desceu no Monte Sinai, sobre o Monte Sinai, Deus desceu nos dias de Jesus Cristo, falou no Monte da Transfiguração, Jesus também esteve ali no Monte das Oliveiras, e assim então, no Monte Calvário, onde a cena, não vou dizer a mais importante, creio que é a mais importante. Se olharmos para a cena do Calvário, nós compreenderemos e aceitaremos todas as demais cenas. Bem, então ali foi quando o Deus imutável, o Deus invisível, o Deus que é Espírito, deu a sua vida ali na cruz. Mas como um Espírito não pode morrer, ele criou um corpo. Em São Mateus capítulo 1, verso 18 a seguir, ali diz que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Bem, então Maria concebeu do Espírito Santo, portanto o Espírito Santo, Deus, Jeová, o Deus invisível, criou no ventre daquela mulher a célula de vida. E aí então criou-se um corpo que não tinha um pai terreno, mas não existe filho sem pai. Então Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Altíssimo. E esse Jesus, então, nas suas veias corria o sangue de Emanuel, que de outra forma ele não poderia sangrar na cruz. E assim então deu a sua vida pela nossa salvação, pelo nosso resgate. Mas há uma obra toda para ser feita, e ela vem sendo feita através das eras da igreja. Eu sei que muitos tentam desacreditar, muitos não. Satanás, na forma da serpente, induzindo a mente das pessoas, principalmente de pregadores, porque os pregadores têm grande peso nas suas palavras. Então muitos se transfiguram em ministros de luz, em anjos de luz, em ministros até mesmo de justiça, e tentam passar as ideias, e entre essas ideias desaprovar que Deus tem um ministério profético nesses últimos dias, e que um homem está apenas plagiando, copiando. Não é isso não. Se fosse assim, o profeta Daniel estaria copiando de Jeremias, quando Daniel diz que entendeu pelos livros. Quais livros? Os livros do profeta Jeremias. E assim sucessivamente.
encontramos Paulo lendo os livros, recomendando ali os pergaminhos, recomendando ao noviço Timóteo, na época, que persistisse em ler, exercitasse o dom que há em ti, qual recebeu da sua avó, Lloyd, e assim sucessivamente. Agora, quero encerrar aqui. Nesses últimos dias, eu quero ler na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, apenas aqui, parágrafo 203, eu vou ler 202 e 203, melhor dizendo. Agora, ao cantá-lo de novo, cumprimente um peregrino próximo a você, com um aperto de mão. Vejam, enquanto cantamos, que estava cantando, né? Uma canção, um corinho com a igreja. Não esqueça a família de orar. Ó, Jesus deseja aí com você se encontrar. Ele tomará todos os seus cuidados. Não esqueça a família de orar. Agora o 203. Você não o ama? Eu o amo. Eu o amo porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação. Aquela foi a atração no Monte Calvário. A mesma atração sobre o Monte Pôr do Sol, Monte Nebo, Monte Sinai, todas as diferentes experiências no topo dos montes. Então, pois bem, vamos cantá-lo agora. Eu o amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro, no Calvário. Muito bem, estarei encerrando por aqui e quero te dizer que se você não conhece essa mensagem, você deseja conhecer mais sobre esse assunto, você pode estar entrando em contato através desse canal no YouTube e você vai encontrar também os nossos dados, nossos meios para comunicação, também no Facebook. E você, não só através desse canal, né, deste ministério, deste humilde ministério, mas existem centenas, por que não dizer milhares, de pregadores espalhados em todos os idiomas através do globo terrestre, pregando esta mensagem. E então, meu incentivo aqui para que você examine as Sagradas Escrituras, pois a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E há pregadores, a mesma Escritura diz, mas como ouvirão se não há quem pregue? Sim, mas há quem pregue. Então, há muitos que estão pregando esta palavra pura, genuína. E você, então, faça a sua parte de contactar, de buscar nas Escrituras e também receber a fé para o arrebatamento. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.